Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula de desenvolvimento web. Nós vamos dar sequência no roteiro que a gente começou nas aulas anteriores, que é o de formulários, certo? Então tá aqui o roteiro para vocês. Hoje nós vamos falar de radio button e de checkbox, correto? Então vou utilizar os mesmos arquivos da aula passada, das aulas passadas, né? Formulários, então essa matéria faz parte de formulários, então vamos continuar utilizando o mesmo arquivo, ok? Então vou abrir aqui minha pasta. Está aqui, né, o meu arquivo principal. Botão direito, editar com Notepad++. Abrir, está aqui o meu arquivo principal.html com algumas coisas. Bom, então nós vamos começar vendo Radio Button, certo? Mas para a gente ver o Radio Button, eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês o uso de uma nova tag que é a div. A div, pessoal, nada mais, nada menos que é uma divisão. Eu vou criar uma divisão ali para aquela página, certo? Eu vou dividir um pequeno bloco ali, vai ser um bloco, continua sendo um bloco da página, né? Mas a gente vai separar aquele código em uma divisão. Bom, então vou fazer ela logo abaixo desse BR aqui, ó, antes dos botões. Vou colocar aqui a div, eu abri a div, fechei a div, certo? E aqui eu vou colocar um BR, igual está em todos os outros exemplos nossos aí. Então, BR, beleza. Bom, pessoal, então, vocês já utilizaram muito o componente rádio. Ele aparece em vários locais aí, em vários sites vocês vão ver esse componente. Então vamos ver como que a gente vai criar ele. Hoje nós vamos fazer um rádio de nacionalidade. Nós vamos usar o exemplo de uma pessoa que é nascida no Brasil e outra que é nascida no exterior. Então olha só, eu já criei a minha div. Agora eu vou criar um label, certo? Vou criar o meu rótulo. Vocês vão ver que ele vai mudar um pouquinho a diferença do uso do rótulo. Nos exemplos anteriores, a gente colocava até, tem aqui, ó, no campo, no text area, a gente tem aqui o texto do meu rótulo e depois o campo. Nesse a gente vai fazer o contrário. Nós vamos colocar o campo e depois o texto. Então, o nosso radio button, ele é um campo do tipo input. Nós já tínhamos visto antes aí. Vamos colocar um input type rádio, certo? Type rádio. E aqui eu vou colocar uma propriedade que nós vamos ver nas próximas aulas também, que é o value, que é o valor. Para esse rádio, pessoal, eu vou colocar o valor BR e vou fechar aqui o meu input, né? E na linha de baixo eu vou colocar brasileiro. Ok. Agora eu vou fazer novamente outro label. Vou fechar o meu label. Vou criar um novo input. O type dele também vai ser rádio. Quando a gente terminar aqui, vocês vão ver que vocês já viram esse campo várias vezes aí. Value. Nesse aqui eu vou colocar ES. E aqui embaixo eu vou colocar estrangeiro. Ok. Vou salvar o meu arquivo. Arquivo salvo. Vou abrir o meu arquivo no navegador. Está aqui na pastinha. Duplo clique.
carregou no navegador. Tá aqui, ó, o meu rádio button funcionando. Temos um pequeno problema aqui, mas é fácil de se resolver aqui também. Bom, ficou faltando um título aqui, né, para a pessoa saber qual que ia marcar, e ele conseguiu marcar os dois também, não ficou legal. Primeiro vamos colocar o título. Esse é o roteiro, esse é o Notepad. Vamos lá. Aqui dentro da minha div eu vou colocar nacionalidade. Nacionalidade. Ok. Coloquei nacionalidade, salvei o arquivo. Vou atualizar minha página. Ele colocou aqui na frente, nacionalidade, brasileiro ou estrangeiro. Se eu quiser que o brasileiro e o estrangeiro fiquem na linha de baixo, basta eu colocar um BR logo depois do nacionalidade. Então, BR, perfeito. Ó, coloquei o BR logo depois da palavra nacionalidade, dei um Ctrl S, salvei o arquivo. Nacionalidade, brasileiro, estrangeiro. Perfeito. Então, esse é o funcionamento do rádio. Só que ele ainda está permitindo que eu marque as duas opções, certo? E isso não é legal e também não vai funcionar, né, pessoal? Por exemplo, eu marquei uma e vou marcar outra também. O rádio foi feito para você poder marcar somente uma opção. Como que eu faço para ele não deixar eu marcar duas ou mais opções? Esse componente tem que ter o mesmo name, certo? Então vamos colocar o mesmo name neles aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, name. O nome vai ser... Eu vou colocar só nacionalidade. Nacionalidade. Não vou colocar campo nacionalidade. Ó, vou colocar aqui. Copiei esse de cima, coloquei no de baixo. Nome igual, correto? Beleza. Salvei o arquivo. Vou voltar para o meu navegador. Vou dar um Ctrl F5 para limpar o cache do navegador. Perfeito. Olha só. Tem a opção brasileiro, estrangeiro. Cliquei no estrangeiro, opção estrangeiro marcado. Cliquei no brasileiro, a opção brasileiro marcado e automaticamente desmarcou a opção estrangeiro, certo? Então, bem tranquilo mesmo, pessoal, o uso do rádio, ok? Se atentem-se em quando você quer que os componentes inputs rádio fiquem no mesmo grupo, você coloca todos com o mesmo nome. E aí, todos os rádios que estiverem naquele grupo, só vai ser permitido selecionar um. Beleza? Bom, então a gente já viu aí o rádio. E agora nós vamos ver o checkbox. O checkbox é muito parecido com o rádio. O checkbox nós vamos fazer da mesma forma. Vamos criar uma div para o checkbox. Um label, o input vai mudar o type que é checkbox. Nós vamos fazer sobre o tipo de série e filmes que vocês gostam. Então, vamos lá. Ó. Logo depois da tag BR, vou levantar aqui para vocês verem melhor. Eu vou colocar uma nova div, uma nova divisão. Vou fechar minha div. Já vou aproveitar que eu estou aqui, já vou colocar minha tag BR. Aqui dentro, eu vou colocar uma pequena descrição, né? Eu vou colocar tipo de séries barra filmes. Creio que vocês gostam muito de série e de filmes, então vamos ver esse exemplo. Eu vou colocar um BR aqui. Bom, bem tranquilo. Olha só, eu vou usar o mesmo padrão utilizado no rádio. Eu vou colocar um label. Vou fechar o meu label para não esquecer. Aqui dentro eu vou colocar o meu input. Type. O type do meu input vai ser checkbox.
checkbox. Eu vou colocar um value para ele também, para cada item eu vou ter um valor diferente. Eu vou colocar isso como valor 1. Pode ser, não tem problema. Vou fechar ele aqui. E na linha de baixo eu vou colocar... Pode colocar na frente também, pessoal. Estou colocando na linha de baixo para ficar tudo na tela para vocês, para ficar melhor a visualização. Eu vou colocar drama, certo? Vou usar agora uma lei muito conhecida, a lei do mínimo esforço possível. Eu vou copiar esse código, botão direito, copiar, vou dar um Enter e vou colá-lo na linha de baixo. Vou mudar o valor para 2 e vou colocar aqui comédia. Utilizando a mesma lei que eu comentei para vocês aí agora, vou colar aqui novamente, colar, e vou colocar aqui ação. Vou mudar o valor para 3. Vamos ver como está ficando isso aqui. Vou salvar, salvei o arquivo, está salvo. Vou para o navegador, vou atualizar o meu navegador e está aí, ó, tipos de séries e filmes, ou conhecido também como gênero. Então, olha só, eu gosto de ação, eu gosto de comédia, eu gosto de drama. Bom, qual que é a principal diferença entre o rádio e o checkbox? O rádio foi feito para você marcar somente uma opção. Dentre as disponíveis, você marca uma. Já o checkbox, dentre as disponíveis, você pode marcar quantas você quiser. Então essa é a diferença entre eles. E como a gente está usando o label, ó, caso eu passe o mouse em cima da palavra, ele também consegue marcar o nosso checkbox, certo? Tanto o rádio também funciona da mesma forma. Bom, pessoal, então por hoje vai ser isso. Nós vimos aqui então o rádio button e o checkbox, certo? E na próxima aula nós vamos trabalhar com um pouco mais, vamos ver um pouco mais sobre o componente input, algumas configurações que dá para ser feito no componente input. Só para finalizar, não pode esquecer, pessoal, de colocar o name, certo? Da mesma forma que a gente colocou aqui, ó, no nacionalidade, o tipo de série, ele vai ter um name que é igual para todos. Então vou colocar aqui, ó, name, tipo, vou colocar gênero, filme. Bom, então vou colocar esse nome para todos os campos, ok? Ó. Só que no caso do checkbox, como você pode marcar várias opções, você não tem o problema que acontece no rádio com a questão do nome, que você tem que ter o mesmo nome para que ele deixe você marcar somente uma opção. Não vai mudar nada na nossa página, eu salvei aqui, certo? Bom, pessoal, então é isso. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!